Dando continuidade à nossa discussão sobre as distribuições de centralidade, um- uma outra estratégia que a gente pode utilizar na comparação entre diferentes redes, como é o caso aqui, né? A gente tem nossa rede didática menorzinha e a rede do paper com quantidade de vértices de arestas bem superior. Quando a gente quando a gente quer comparar esse tipo de situação, diferentemente de usar apenas uma única variável, nesse caso uma única métrica de centralidade, ou degree centrality, ou closeness, ou betweenness, ou o próprio autovetor, a gente pode comparar métricas par a par. E isso acaba nos dando alguns insights bem valiosos. Então aqui, como uma prova de conceito, a gente do lado aqui esquerdo, a gente está usando a rede do experimento é, de infecção, né, que foi feito, né, que é assim o termo que se usa, porque os autores utilizaram aí para entender melhor como as relações sociais, mas isso acaba sendo utilizado para modelagem de propagação de doenças. Então, está usando aqui o termo social partners, que é o mesmo termo que os autores usaram originalmente, e nossa rede é pequenininha. No eixo Y, a gente tem a métrica, o between centrality, que acaba remetendo se um vértice ele faz parte do fluxo, do principal fluxo da rede de conexão. E no eixo X é o nosso degree centrality, ou seja, estamos comparando duas métricas de centralidade em duas redes diferentes. Aqui só trazendo um off-topic, né, do tema, mas importante, são dicas sobre visualização de dados. Então, observe que como o eixo Y é a mesma variável, né? Nesse caso, o between centrality, não faz sentido eu repetir esse nome aqui. Então, eu só coloquei, só coloquei na primeira ocorrência para não ficar carregado, né? Na literatura de visualização de dados, isso é chamado ink, que é de tinta, né? Ink ratio, a relação, o que é desenhado com a informação. Nesse caso, é a boa prática. Nesse caso específico, é deixar só a primeira ocorrência, como eu fiz aqui. Isso não é o caso para o eixo X, né? Como ficaria meio esquisito se eu só deixasse um rótulo degree e apagasse o outro. Outra boa prática muito importante é que, quando a gente tem duas figuras assim lado a lado, é que a faixa, o range, né? A variação delas, elas têm a mesma faixa. Nesse caso aqui, de 0 a 0,5, né? Ambas têm a mesma faixa no eixo Y e a mesma variação de 0 a 50 no eixo X. Isso é muito importante para a gente poder ficar mais fácil de comparar banana com banana, maçã com maçã, né? Então, o começo da história é isso. Pois bem, então, nessa análise do Between Centrality com o degree, com o grau, é interessante porque acaba reforçando um discurso que a gente já tem feito no início dessa aula, que justamente nos primeiros slides, que não necessariamente o nó que tenha uma maior quantidade de vizinhos, de conexões, é necessariamente o nó mais importante. A importância depende muito da métrica que a gente está estudando. O Betweenness, por exemplo, ele mede em relação se um vértice ele faz parte do fluxo. O degree é só a quantidade bruta de vizinhos. A gente vê o seguinte: quando a gente aumenta para social partner, primeiro, quando a gente aumenta o número de vizinhos, que seria, nesse caso, nessa direção, né, da esquerda para a direita, ou seja, aqui tem grau 0, grau 10 e por aí vai, a gente percebe que o que, é que acontece com o Between Centrality? É um comportamento aqui meio difuso, né? Não necessariamente indo aqui para o lado direito do eixo X, não garante que o Between Centrality também vai aumentar. E isso acontece, ó, os nós, os vértices, que tem maior quantidade de vizinhos, que são esses quatro aqui, muito provavelmente eles estão aqui, ó,
O quarto está escondido aqui no meio, mas pelo menos eu detectei facilmente três. Se a gente pegar essa figura e vocês vão ter essa oportunidade com o notebook, e pode aumentar a figura no tamanho que vocês acharem necessário. É possível identificar esses quatro nós aqui. Mas, ou seja, os nós que têm maior vizinho não necessariamente são os nós que têm uma maior quantidade de vizinhos, que são os nós que fazem parte do fluxo principal de comunicação aí nessa rede. A gente observa que os nós que têm o maior degree, desculpa, que têm o maior betweenness, que são esses aqui, eles acabam tendo um degree médio, né? Mais ou menos aqui em 20, em 15, talvez. Esse aqui em especial, talvez 25, por ali. Mas que acaba indo do que a gente já mencionou, né? Quando a gente pega nossos small networks, que é a rede que a gente tem usado aqui de forma didática, esse comportamento é similar. Claro que como essa rede é pequenininha, fica mais não fica tão intuitivo, né? Assim, identificar esse padrão. Mas a gente vê que o nó que tem o maior between centrality não necessariamente é o nó que tem mais vizinhos na rede. E isso é um comportamento interessante de observar. E a gente pode utilizar essa estratégia para comparar as características da nossa rede e de diversos cenários quando a gente estiver lidando com um problema específico relacionado com análise de rede. Bom, partindo agora para uma análise bem mais sofisticada, mais complexa, sofisticada não necessariamente mais complexa de fazer, ok? Eu foquei agora apenas na rede do paper que a gente está utilizando. Descartei a nossa rede mais simples, mas isso aqui pode ser reproduzido facilmente. E com apenas quatro linhas de códigos, a gente consegue reproduzir esse gráfico aqui que, né, no primeiro momento chama bastante atenção. Tem várias coisas interessantes que a gente vai explicar em detalhes e que tem muita informação. Bom, então vamos lá. Então essa figura basicamente a gente está usando o Seaborn, né? SNS aqui, a função que ele tem aqui é o pair grid, que a gente está fazendo um grid, né? Uma malha em mesh aqui com vários gráficos. Então, se vocês observarem, a gente especifica o que a gente quer colocar na matriz, na diagonal principal. Então, a diagonal principal, ela é um KDE plot, que é basicamente aqui a PDF da nossa distribuição da variável de estudo, por exemplo. Aqui é a PDF do Between Centrality, aqui do Degree Centrality, do Auto Vetor e do Closeness. Aqui também eu não falei, né? Esse DF aqui é um data frame, é uma tabela do Pandas, onde esse data frame ele tem justamente cada coluna é justamente uma métrica que a gente está querendo investigar do nosso grafo aqui de estudo. Bom, a gente tem o, o triângulo dessa matriz aqui, desse mesh, o triângulo superior. A gente está dizendo que vai ser um scatter plot, está aqui, que é um gráfico de dispersão, também conhecido como gráfico de dispersão, a tradução em português. E uma versão do KDE multivariável, né? Aqui no triângulo inferior, isso é chamado de map lower, né? Lower. Lower é advogado, né? Lower. Bom, então, cada coisa. Vamos lá, vamos ponto por ponto para tentar ficarmos mais simples aqui a explicação. Primeiramente, na diagonal principal, que é a nossa PDF. Então, uma coisa que a gente observa é que essas métricas de centralidade, elas em geral elas têm uma distribuição de probabilidade a PDF com cauda longa, né? A cauda ela acaba indo para o lado direito, né? Ou seja, o lado que a gente diz que isso aqui tem uma cauda com uma simetria positiva, né? Lembrando lá de estatística, na estatística a gente tem a ideia de momentos, né? O primeiro momento é a média, o segundo momento é a variância, o terceiro momento é a simetria, do inglês é chamado de skewness. Quando a distribuição, a PDF, ela tem uma cauda que vai para o lado direito, a gente diz que
assimetria positiva, ou tem uma skewness é positiva. O próprio NumPy, e NumPy, e nas ferramentas em geral, isso já é calculado automaticamente, já tem funções para isso. Mas o que a gente pode ver é que a cauda vai para a direita, é uma cauda longa, com exceção do closeness centrality, que ele está mais próximo realmente com uma distribuição normal. Mas todos os outros têm uma cauda longa que diz o seguinte: qual é a interpretação dessa cauda longa? É que existe, digamos assim, no caso, por exemplo, do betweenness, é uma grande quantidade de vértices, né? Tem um pico remete a uma grande quantidade, com baixo betweenness, né? E uma quantidade muito próxima de zero, ou seja, uma quantidade ínfima aqui na cauda longa com um betweenness grande, que remete à ideia de hub que a gente já discutiu. E isso meio que se repete às outras métricas de centralidade. No degree centrality é a mesma coisa, mas dá para ver que aqui o pico é mais achatado, né? Novamente reforçando a revisão estatística, né? Como é que a gente sabe essa ideia do pico mais achatado ou não? Aí é o quarto momento estatístico, que é chamado de kurtose. Mas a gente vê isso. Observe que com esse método Seaborn, né? O eixo Y ele acaba tendo faixas diferentes. Então é importante observar isso. Mas aqui a gente não quer entrar em detalhes. Esse tipo de gráfico não é para entrar em detalhes na faixa, né? É mais para perceber o shape da curva e o comportamento de uma maneira mais ampla. Okay? Essa é a ideia desse gráfico. Então vamos lá, recapitulando aqui, na diagonal principal, dá para perceber que essas métricas elas têm uma cauda longa, com exceção do closeness. Aparentemente aqui está mais arrumadinho, lembrando bem uma normal. No triângulo superior, a gente tem um gráfico de dispersão, um scatter plot. É uma análise bivariada, né? Por exemplo, aqui, esse gráfico aqui em específico é a análise do betweenness com o degree, né? Que inclusive a gente já até discutiu no slide anterior. Ou seja, quando eu aumento o degree, não necessariamente o betweenness aumenta, né? Tem uma faixa aqui gigante que meio que fica meio parada, né? Com algumas exceções aqui, obviamente. E o maior betweenness não necessariamente é o maior degree. Isso é o scatter plot. No triângulo aqui inferior lembra um scatter plot, mas é o KDE dessa versão. Então aqui, ó, betweenness com degree. Vamos ver onde é que tá. Tá aqui, ó. Degree, o betweenness. Esse gráfico aqui seria equivalente a esse aqui. Nessa outra perspectiva, a gente tem o degree agora, né? É meio que como se tivesse aqui a transposta, né? O degree daqui embaixo. Então, o maior degree, essa ponta aqui, né? Que é o maior valor aqui do degree, seria equivalente a essa ponta aqui. E o menor degree seria essa ponta. Então aqui a gente consegue ver uma visão mais condensada, né? Ou seja, aqui observe que eu coloquei o heads R, né? Esse R aqui é o reverso, ou seja, a maior densidade não é o vermelho, vai ser o contrário, vai ser o branco. Então, aqui é onde tem a maior densidade, nesses valores aqui do degree. De toda forma, a gente percebe o seguinte: quando o degree aumenta, no caso o betweenness, ele tem uma variação, mas não é tanta, né? Com exceção a essa parte aqui que acaba tendendo vindo para o lado direito. E essa parte é justamente essa partezinha aqui, ó. Então, o KDE, quando representado dessa forma bivariada, né? Porque aqui na diagonal principal é univariável. Univariada, né? É a variável com ela mesma. Aqui não, aqui é o degree com o betweenness. Lembra que é o complemento aqui do scatterplot. Ela tem esse jeitão aqui, como vocês podem ver. Então a interpretação de ambos os gráficos é o mesmo, a diferença é visualmente. Enfim, eu trouxe aqui mais para reforçar, mas algumas pessoas preferem o scatterplot, outras preferem
o KDE nesse formato, mas no final a interpretação é a mesma. O Betweeners, voltando aqui para o triângulo superior, o Betweeners com o alto vetor. Então dá para ver aqui que tem, aparentemente tem dois grandes blocos aqui, né? E realmente não tem uma relação muito intuitiva. De toda forma, quando a gente aumenta o alto vetor, não necessariamente o Betweeners também aumenta, né? Ou seja, lembrando, o alto vetor central tem aquela métrica que me diz que eu tenho um alto valor, né? Eu tenho um alto valor se por acaso os meus vizinhos também são vizinhos importantes. Os maiores between centralities aqui não necessariamente foram com os maiores autovetores. E do ponto de vista do KDE bivariado, essa análise está aqui, ó, justamente nesse gráfico aqui, ó, que é o autovetor com o betweeners. Bom, para vocês verem que é os mesmos gráficos, é só ver o seguinte, ó, aqui é o autovetor, né? Então, o maior autovetor é esse cluster, e trazendo para cá, ó, esse cluster aqui, eu vou até colocar aqui talvez uma outra cor, eu vou colocar um azul. Esse cluster aqui, ele é justamente esse cluster aqui. Obviamente, esse aqui é esse de cá, né? Que são os menores valores do autovetor. Então, a gente observa o seguinte, quando o autovetor aumenta, o between centrality, ele fica mais ou menos dentro de um certo limite, apesar de que ele acaba tendendo aqui um pouquinho mais para o lado direito, né? Que é justamente esses valores aqui, mas não se dá para tirar uma conclusão muito segura sobre esse comportamento, ou seja, é inconclusivo essa relação entre o autovetor e o betweeners. Se a gente fizesse uma analogia com a correlação, seria uma correlação bem próxima de Pearson, né? Bem próxima de zero. Voltando aqui, o betweenness com o closeness, aí sim é uma coisa interessante, dá para ver que quando a gente aumenta o closeness, aparenta que o betweenness também aumenta, né? Existe meio que um comportamento, ou seja, ele tende a ter uma correlação positiva, né? Se fosse a correlação de Pearson, seria algo próximo de 1. Quando a gente vê aqui para o KDE, seria betweenness com closeness, seria esse esse gráfico aqui, dá para ver inclusive o maior closeness seria essa região aqui. Então, essa parte é justamente essa, essa parte aqui, esse extremo aqui da curva. Bom, em relação ao degree, o degree com o alto vetor, a gente está aumentando o degree, não necessariamente aumenta o alto vetor, então tem dois clusters, né? E ele está representado aqui nesse gráfico, dá para ver até melhor. Os maiores valores do alto vetor, que é isso aqui, seria esse cluster, está representado aqui. E esse outro cluster aqui está aqui, ou seja, a maior densidade é mais ou menos com esses valores. Então tem dois clusters, também não dá para ter uma ideia muito nítida. Quando que a gente considera o degree com o closeness, também é interessante. Aparentemente tem uma correlação bem positiva, até mais do que aqui de cima. Ou seja, quando eu aumento o meu número de vizinhos, eu aumento também o closeness, ou seja, eu acabo ficando mais próximo de todo mundo. É algo que inclusive faz muito sentido, né? O degree com closeness seria esse gráfico aqui, observe que até o shape, né, da densidade está tendendo nessa direção, que seria uma correlação positiva, ou seja, quando um aumenta, o outro também aumenta. Bom, e por fim tem o autovetor com o closeness, dá para ver que tem dois clusters. Aqui novamente tem dois clusters, aqui com os maiores valores do autovetor, que seria esse cluster aqui, seria esse aqui, e a maior densidade estaria aqui presente nesse lado. Enfim, o que eu queria destacar é um gráfico
absurdamente complexo, né? Dado que muitas informações diferentes, apesar de que a gente consegue reproduzir esse gráfico com 4 linhas de código, mas tem muita informação. É, em geral, é um gráfico interessante, vai ter a big picture, né? Uma visão geral do que está acontecendo, mas às vezes até complica na hora de explicar, principalmente quando a gente está querendo colocar isso numa apresentação ou mesmo em um artigo, mas de toda forma ele condensa muitos gráficos em apenas um gráfico, então ele pode ser interessante. Uma boa prática é a gente seguir mais ou menos esse template. Na diagonal principal, geralmente a gente usa uma análise univariada, e no triângulo superior e inferior se usam análises bivariadas. Então, acaba sendo algo bem interessante. Bom, era isso que eu gostaria de falar aqui nesse vídeo. A gente viu que análises mais complexas, envolvendo análises bivariadas com essas métricas de centralidade e cenários diferentes, com redes diferentes, é bem factível de ser feito e inclusive de implementado, e isso também dá vários insights interessantes. Então a gente vai dar uma continuidade na discussão sobre isso nos próximos vídeos, nos aprofundando sobre outras métricas que são interessantes na análise de hubs, ou seja, de celebridades, né? Também pode ser assim caracterizado esses nós que tendem a essa certa centralidade na rede. Então a gente se encontra aí nos próximos vídeos com essas novas discussões. Até lá!